Bom, eu terminei outro vídeo, nesse vídeo aqui, né, do Fernando. Ele comentou que as moedas estão diminuindo, de importância no mundo e tudo mais. Bom, se você quiser assistir o vídeo dele, eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir o vídeo completo. Mas, enfim, vamos voltar aqui no assunto principal. Eu estava comentando antes com vocês que a tendência mundial é ter um declínio populacional, né? É, Nossa, eu fiz uma pesquisa aqui, tem uma pesquisa aqui dizendo que a população brasileira está envelhecendo, né? Isso é um problema é, demográfico, né? Que vai, que vai se alastrar no Brasil e no mundo nos próximos anos. Como a moeda Fiat brasileira, que é lastreada em honestidade política, quando cada vez mais a população fica mais idosa, o INSS, por exemplo, aqui, eu tinha comentado no outro vídeo, que o INSS é uma pirâmide, né? Então, é, vai chegar a um certo ponto que vai ter menos gente contribuindo, mais gente recebendo. E é inevitável que uma queda vai ter. É, Alguns dizem que o INSS tem que fazer reforma. Não vai resolver, porque alguma hora vai vir um pino. Então, assim, só vai empurrar o problema com a barriga, né? Uma hora vai estourar. Ah, Outros já estão dizendo que é para desentrelar o salário mínimo na aposentadoria. Então, o salário mínimo não seria a base para para a aposentadoria. Então já começa por aí. Então, daqui 50 anos, por exemplo, vai estar menos que 80% do salário mínimo. Então, o salário mínimo está, vamos supor, que daqui 50 anos vai estar R$ 5.000. A aposentadoria, em média, vai estar pagando R$ 1.000. É tipo isso. Muito abaixo do padrão normal para sobreviver, né? Isso aí é um problema, tá? Eu só disse aqui para vocês alguns problemas que vai acontecer com o Brasil. O grande problema, eu acho que vai acontecer é o seguinte, pessoal. O governo, ele tem um estímulo de criar moeda. Então, por exemplo, quando menos gente estiver contribuindo, ele vai aumentar a carga tributária e vai aumentar a base, a expansão monetária, né? O que vai acontecer? Vai aumentar a inflação. E aí, particularmente aqui, pessoal, esses R$ 6 aqui tá barato, tá? O dólar tá barato. Então provavelmente vai subir esse dólar aqui tá barato. Esses R$ 6 aqui vai ser, não sei, a tendência é subir, né? O dólar sempre sobe, né? Nunca desce. Então, assim, o que que eu vou dizer para vocês? Seguinte, é, o governo vai imprimir dinheiro, porque vai ser cada vez mais difícil arrecadar, o custo vai aumentar, né? Porque vai ter mais gente aposentada, então o governo vai ter que bancar mais dessa gente aí. E a tendência assim, o governo não faz privatização do Correio, não faz privatização é, dos bancos, né? Petrobras. Então, esses estatais aí que tá tendo aí, é, vai dar problema. Então, daqui a alguns anos a bomba vai vir, né? E nós aqui que somos adultos ou jovens, quando eu vou aposentar, meu irmão, se prepara. Você não vai aposentar nunca, tá? O, o jeito que tá hoje, não, tá? E a carga tributária é absurda. Daqui você compra um picolé, um pro governo e pra você. Daqui a pouco vai ser assim, né? Que é 50% pro governo de tributação para conseguir arrecadar cada vez mais, para conseguir fechar a conta, né? Porque o governo, sabe como tá, né? A situação do governo tá hoje tá complicada. Daqui com uns anos, vai só tendência a só piorar. E é isso aí. Então, esse dólar aí que tá R$ 6 hoje, você prepara. Aqui fala que, eu tinha comentado antes, que o dólar principalmente, é o fator principal é a questão risco fiscal do Brasil. Então, o Brasil tá devendo bastante, né? É, que daqui, por exemplo, 2030 vai estar 100% a dívida brasileira. 80% vai estar em 2025. Isso aqui, pessoal, é da Gazeta do Povo, tá? É, e ele comentou um pouco aqui, né? Falando que
que a tendência das moedas cada vez mais diminuírem de valor, justamente por causa disso aqui, tá? Justamente por causa disso aqui. O governo não vai conseguir arrecadar o suficiente, então cada vez mais tem um estímulo de aumentar a base monetária, e isso aí vai gerar automaticamente a inflação, tá? Os preços vão subir e a economia, a tendência é a seguinte, é engessar cada vez mais e o governo vai tacar o quê para engessar? Aumentar a carga tributária. Não é suficiente. Vai fazer o quê? Vai injetar veneno na economia. O que é? A inflação. O Estado inevitavelmente vai cair, tá? Em algum próximo do futuro. Eu chutaria, pessoal, que em Arnar capitalista, eu chutaria que o Estado vai cair mais ou menos aqui em 2070, tá? 2070 é um palpite aí meu. O Estado vai cair. Todos os estados, tá? Brasil, Estados Unidos, não sei. Mas próximo entre 2070 a 2080. Todos os estados que nós conhecemos hoje provavelmente vai cair por causa disso aqui. Declínio populacional. Nenhum estado consegue sobreviver muito tempo com déficit lá em cima. Então, se hoje já está com déficit gigantesco, 100% em 2030, meu irmão, até 2060, cara, esquece. É muito provavelmente o estado vai ou vai estar muito desfinhado, alguma coisa vai acontecer, tá? Assim, eu não sou pessimista, não quero isso, não quero que o mundo acabe, mas, cara, eu não me sinto confortável. Ainda mais, temos aqui outras notícias, né, que não são muito boas, mas, enfim, que fala que a dívida pública mundial vai atingir seus 100 trilhões em 2024 e vai bater 100% do PIB em 2030. Aqui fala que as dívidas do Brasil, da França, da Itália, da África do Sul, do Reino Unido e também dos Estados Unidos estão aumentando. Aqui fala que a carga tributária não, carga tributária não, desculpa, gente. A economia, né, dos países aqui está aumentando demais a questão das dívidas internas e externas. E principalmente externas, né? Porque o FMI está falando aqui que os países têm que adotar uma política que consegue colocar políticas fiscais, né? Para conseguir cuidadosamente elaborar políticas que conseguem controlar esses gastos, não expandir essa base monetária na base da impressão da moeda, né? É isso aí, pessoal. Isso aqui é apenas uma notícia, né? Você pode conferir aqui depois. Não vou colocar tudo aqui para vocês lerem. Mas está vendo que a dívida mundial está subindo, tá? E todos os países estão começando a endividar. Isso aqui é um reflexo da irrelevância do Estado perante a sociedade. Um outro fator que eu quero comentar para vocês aqui é o Peter Gunner. Olha só, o Peter Gunner aqui no Ancapsu. Eu assisto o canal dele direto. É um cara muito inteligente. Se quiser assistir depois, eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês acessarem e assistir o vídeo completo. Ele fez uma aula aqui, tá? Isso aqui realmente para mim é uma aula econômica aqui, bem interessante. Vou soltar aqui um trechinho para vocês ouvirem, tá? Que coisa curiosa, repara como é que esse pessoal acabou. Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o aumento do crime organizado no Brasil que o Paulo Gonet está atribuindo à questão da burocracia. Que coisa curiosa, repara como é que esse pessoal, até os socialistas, estão chegando à conclusão que eu já falei aqui várias vezes. Com a informação descentralizada e distribuída, o custo de administração ficou muito caro. O Estado é totalmente ineficaz para lidar com qualquer coisa. E sabe qual é a vantagem que os criminosos têm? Eles não precisam lidar com a burocracia. É o que diz aqui o Paulo Gonet. A visão dele de por que o mundo está se tornando mais violento, que tem mais crime organizado no Brasil e coisa e tal, segundo ele, é porque justamente o crime não tem burocracia. Olha que coisa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que ele está certo. Nesse ponto ele está certo, né? E isso mostra que, mais uma vez, a solução libertária é a correta para este problema também. Essa notícia foi sugerida. Vou tacar um trechinho mais pra frente aqui. Ele falou que os economistas estavam sugerindo aqui, mas que não é tão relevante. Vamos focar aqui no essencial.
protegida, ela se sente mais à vontade, maneira de dizer a mesma coisa, né? Então ele fala aqui, ó, que o que está acontecendo aqui, ó, embora tenhamos uma série de canais burocráticos para vencer no combate à criminalidade, os criminosos não têm isso. Ele está falando entre os países, tá? Porque os países têm muita burocracia entre si. Dentro do país tem muita burocracia também, entre estados tem muita burocracia também. Eles entram em contato imediatamente. Para que a gente vença essa guerra, precisamos ser mais ágeis. O problema é que é exatamente isso. O que ele está dizendo aqui é a estrutura do Estado ficou cara. O Estado não consegue mais combater o crime organizado porque a estrutura do Estado ficou cara demais. E ele continua falando aqui, tem mais um monte de coisa, né? E é muito curioso, né? Aqui, ó, outra forma de você ver a mesma coisa é isso daqui, o pessoal da esquerda falando que a esquerda está diante de um enigma que pode devorá-la. A esquerda não é mais necessária. Eu já falei para vocês, né? A esquerda está apavorada porque percebeu que a população não dá mais atenção para as pautas de esquerda. Por que isso? Porque as pessoas estão percebendo que as soluções via Estado, e tipicamente a esquerda prega soluções via Estado, não, porque o Estado vai fazer isso, o Estado vai garantir aquilo, o Estado vai dar isso, o Estado vai dar aquilo. Essas soluções estatais não resolvem problema nenhum. Por quê? Porque o Estado ficou caro demais. As pessoas estão percebendo isso na prática, elas começam a buscar outras soluções sem envolver o Estado que acabam se mostrando muito mais efetivas. E com isso, ninguém mais leva a sério o Estado. Tudo que o Estado faz começa a atrapalhar, começa a ser tiro no pé, né? Olha a questão do imposto sindical lá que o Lula fez, que era para ajudar os sindicatos, e agora está todo mundo, tudo quanto é trabalhador, puto da vida com essa história, porque tem que entrar em fila para entregar carta, para fazer oposição, para não ser cobrado pelo sindicato. Uma tristeza esse negócio. Ou seja, tudo que o governo começa a fazer, começa a ser tiro no próprio pé. Por quê? Porque ele é ineficiente, ele não está mais ajudando ninguém, né? As pessoas percebem isso, é por isso que a esquerda está diminuindo. Essa opinião aqui do Rodrigo Nunes, da Folha de São Paulo, o cara é sociólogo, tá? De esquerda, extrema esquerda. Então, ele vai pelo caminho totalmente errado aqui. Não, que o Estado tem que lutar contra a extrema-direita, a consolidação do centrão e não sei o que lá e coisa e tal. Mas o que ele percebe aqui, e que eu acho que é válido ressaltar aqui, da mesma forma que o Goné vai para o lado totalmente errado na hora da solução, mas o diagnóstico está correto, né? Ou seja, o problema que ele vê é que o Estado está ineficiente, o Estado é ineficiente. Da mesma forma, o pessoal aqui percebe que a esquerda não consegue mais ter apelo entre a população. As ideias da esquerda não têm mais apelo na população. A população, na visão dele aqui, está iludida pelas redes sociais e de ninguém não, cara. Eu passei anos aqui criticando a CLT, falando mal da CLT. Você acha que eu convenci uma pessoa a abandonar a CLT para PJ? Duvido que eu tenha convencido alguém. Sabe o que convenceu? Quando a pessoa ficou desempregada, precisou trabalhar de Uber, aí começou a trabalhar de Uber e falou, caramba, pô, eu tô ganhando dinheiro, cara. Caraca, olha só, muito melhor ganhar aqui com isso daqui do que com CLT. Ou seja, eu tenho muito mais liberdade de trabalhar a hora que eu quero, muito mais conforto, muito mais. Não tenho um chefe me enchendo o saco o tempo todo. Eu posso trabalhar a hora que eu quiser, coisa bom, você trabalhar, né? Mas ainda assim, se a pessoa trabalhar direito, fala, eu explico, né? Da mesma forma que eu estou falando aqui o meu argumento, a gente está caminhando para um mundo libertário. Esquece, soluções estatais não vão resolver nada. As soluções têm que ser libertárias, né? E aí, ou seja, mas quando a pessoa experimenta, aí que ela percebe a coisa, quando ela tem a vantagem econômica, aí que ela percebe. E não tem volta, ninguém vai querer voltar, né? Aqui o pessoal falando, alta burocracia favorece a corrupção de fiscais. Quanto mais leis são criadas, quanto mais licenças são criadas, houve uma época que isso ajudava a sociedade, porque isso dava garantias para as pessoas se sentirem seguras e fazerem negócio entre si, embora sempre tenha sido roubo, a burocracia sempre foi um peso, tá? A burocracia nunca foi uma coisa de grátis, uma coisa boa, não estou dizendo isso. É que a burocracia ainda era a forma mais tranquila de você dar tranquilidade à sociedade, de que tudo estava acontecendo bem, que todo mundo prosperava muito mais. Então, apesar da burocracia ter sempre sido um custo, apesar do governo ter sempre sido um ladrão que rouba as pessoas, apesar dos gigantes, no final era positivo. Só que agora não é mais. Com a informação descentralizada e distribuída, tem outras maneiras de fazer isso, a sociedade começa a perceber essas outras maneiras, e isso está em competição com o Estado. No momento que o Estado começa a ficar ineficiente, as pessoas começam a recorrer a outras alternativas e cada vez menos o Estado é eficiente. Aqui, ó. Quantidade de licenças em diferentes esferas criam oportunidades para atividades ilícitas. Por que isso agora sempre criou essas oportunidades? Por que agora está maior? Porque exatamente, né, a informação descentralizada barateou esse custo da informação, acabou gerando esse tipo de coisa. O que fala aqui o deputado Luiz Felipe de Orleans. Tá, eu vou postar o vídeo todo, né? Que vocês podem assistir o vídeo completo no canal dele. Mas
Uma parte que não deixou muito claro aqui nesse vídeo aqui, mas eu vou acabar falando aqui, que ele falou o seguinte, que a informação descentralizada distribuída simplesmente vai baratear as informações a ponto que o Estado, por si só, ele vai se tornar ineficiente. Então, por simples fato do Estado eh, ter competição com a sociedade, que a sociedade tem mais informação, o Estado, as hierarquias não conseguem, tudo que tem hierarquia, como é o Estado, por exemplo, acaba se tornando inevitavelmente é, economicamente inviável. Começa a ser ineficiente. É isso que ele está falando aqui no vídeo, tá? É o que está acontecendo hoje. Com a internet, conseguiu a população adquirir mais conhecimento, troca de informações entre si, capaz que o Estado, por si só, por ser burocrático, ele não consegue ter uma rapidez o suficiente para resolver as questões que as pessoas conseguem resolver rápido. E simplesmente o Estado começa cada vez mais a ser ineficiente. Eu vou complementar aqui a explicação dele aqui, que é um caso bem interessante. Por exemplo, aqui perto da minha rua, acho que na sua rua também, acho que na rua de todo mundo, o Estado ele se torna ineficiente na questão de segurança pública. Eu até falar aqui no final do vídeo é, a solução que seria. Vamos tocar aqui para você ver. Empresas de segurança privadas. É a única maneira de resolver. Ou você terá cidadãos nos protegendo desse tipo de coisa, né? Aí a solução é a autoproteção. Ou você ter armas, ou você contratar empresas de segurança privadas. É a única maneira de resolver esse problema. Tá, é isso que ele falou, né? Ou você, para resolver esse problema, qual é a solução, né? Resolver o problema da criminalidade. Controlar empresas ou contratar as empresas especializadas para prestar serviços de segurança, que já temos hoje, tá? Se você quiser, já tem hoje. Ou você ter armas, né? Direito a armas, você conseguir se defender. Hoje já existe porte de armas, é, enfim, porte e posse de arma de fogo. Posse, você pode ficar na sua casa, a arma de fogo. E porte, você pode conseguir transportar arma de fogo fora da sua residência. Então, você pode mandar para determinado lugar. Isso é posse. Enfim, é, hoje já existe, mas é muito burocrático, né? Hoje tem uma limitação, a legislação brasileira é, tem um rigor muito grande. Então, o ideal seria liberar, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Outra coisa aqui, complementando esse vídeo que ele falou que não vou fazer contra ser contra o vídeo do cara, não é isso. A intenção desse vídeo aqui é complementar. O que eu acho? Cara, se você for na sua rua hoje, na minha casa, por exemplo, perto da minha casa, se você for andando nas ruas aqui perto da minha casa, é um bairro de classe média, tá? Não é algo tão baixo assim, mas mesmo assim você consegue ver grades, muros altos, cachorro, câmera, portões grandes, caco de vidro em cima dos muros. Então você começa a perceber que o básico do básico, que é a segurança pública que o Estado deveria fornecer, ele não consegue cumprir, nunca cumpriu, na verdade, né? Você pode ver, se, se casa brasileira não tivesse grade, pronto, né? Seria um sonho, né? O fato de ter grade, o fato das casas brasileiras, todas as casas brasileiras ter grade, cara, já mostra a ineficiência do próprio Estado. Porque se o Estado fosse eficiente, você acha que as casas teriam grade na frente da casa? Entendeu? Portão. E ter portão, cara. Por que as casas têm portão? Para pensar. Pra que ter portão? Dá manutenção, tem que limpar, tem que pintar, tem que fazer manutenção do portão. Cara, pra que portão? Tu entende? Nos Estados Unidos não tem portão, cara. As casas não têm portão nos Estados Unidos. Porque lá a segurança, o conforto, você se sente mais seguro, né? Porque é um país mais que tem liberdade. Lá você consegue ter porte de armas. Entende? Olha a cultura que tem por trás disso. Até a cultura da porte de armas faz as casas ter portão, cara. Então, é, a pobreza você consegue distinguir de longe, cara. É bem curioso esse detalhe aqui, porque quando você começa a olhar na frente da sua casa, cara, a ineficiência, lá um buraco no meio da rua ali, que o prefeito não passou, né? Não tampou.
o poste de luz que o governo, né, não faz manutenção, tá parado lá faz 10 anos, ninguém arruma a porra do poste. Vai, assim, coisas. Não tem calçada, cara. Você, que frente da minha casa aqui tem um lote. Por que que as casas, por que que não tem, sabe? Não faz ali é, uma calçada, né? Enfim, complicado, cara. Assim, você consegue ver a ineficiência estatal perto da sua casa. Não precisa ir muito longe, né? Vamos voltar aqui no outro vídeo aqui. É, Peter comentou esse aqui, tá? E esse aqui. É... Ah, tá. Esse aqui é o vídeo meu. Desculpa, eu tava abrindo antes. E esse aqui, eu achei um drop aqui no Reddit. Um cara fez um post aqui. É um cara americano, vou traduzir pra vocês aqui. Ele falou fim de Estado. Tá, vou resumir aqui o que ele falou, tá? Obviamente. Ele falou que é o seguinte. Praticamente ele falou que o blockchain, né? Uma forma descentralizada que vai começar a ser mais usado no futuro. E as soluções tecnológicas serão mais usadas. O avanço tecnológico, né? O blockchain será o exemplo de viabilidade do futuro todo mundo, né? Traz mais segurança, transparência. Aqui fala autonomia e cooperação, que a tecnologia vai ser utilizada para bem-estar social. Enfim, é, vocês podem dar uma olhada aí nos frames que eu tô passando aqui agora. E não vou olhar tudo, tá, pessoal? É um texto bastante grande. Mas o que tá dizendo é o seguinte, cara. Os governos vão desaparecer em breve, tá? É, não estou dizendo que vai desaparecer pelo por completo, mas eles com certeza vão desaparecer em algum momento no futuro, né? Enfim, é, eu não sou uma capitalista, tá? Eu acredito que o Estado é, tem que diminuir de tamanho, mas em uma coisa eu sei, apesar de não ser uma capitalista, eu concordo que o Estado vai em algum momento desaparecer pelo fato simplesmente de inviabilidade econômica. O Estado vai deixar de existir em algum momento. Ou o Estado de tamanho em breve, ou todos os Estados vão desaparecer. Qual será das duas opções? Eu não faço ideia. Mas, independente do que o Estado faça, ele vai ter que caminhar, né, junto com o futuro. Então, o futuro é sombrio, mas ele também traz muita oportunidade. Enfim, é isso aí, pessoal. Eu não vou estender mais esse vídeo porque eu acho que já chegou um limite que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a economia mundial vai declinar mais e outra coisa, com o declínio populacional ocorrendo nessas próximas décadas, a infraestrutura do Brasil, pontes, estradas e também da segurança pública, isso vai deteriorar cada vez mais por falta de mão de obra. A população vai ter mais esse problema de economia também, menos gente empregada, é, menos gente podendo fornecer serviço, a economia vai ficar cada vez mais pobre, menos gente trabalhando, menos gente gerando riqueza, a pobreza vai aumentar, imposto vai ser em cima, é, tudo vai ser praticamente uma grande crise que vai se aproximar cada vez mais. E assim, eu vou estar praticamente 42 anos de idade, vou presenciar a maior crise da história da humanidade. Infelizmente, isso é real, cara. Isso aqui eu não tô inventando coisa, isso aqui é graficamente. Você pode usar a lógica e ver o gráfico aqui, cara. Uma hora vai dar problema. Então, assim, eu tô preocupado, cara. Porque vou estar vivo. Bom, se eu não morrer antes, né, no caso, mas.
Tudo leva a crer que vou estar vivo para ver essa catástrofe mundial que vai se chegar cada vez mais. E você vai começar a perceber, cara, nos noticiários, nas próximas décadas aí, ah, reforma tributária, reforma trabalhista pode vir, tá? Uma pressão social cada vez mais por causa da desinformação descentralizada, distribuída, vai ter uma reforma tributária e uma reforma trabalhista, tá? Eles não estão discutindo isso aqui agora, mas não duvido que em breve vai ter uma nova reforma trabalhista também. E ainda, mas a reforma tributária vai vir com mais carga e mais não sei o que, mais não sei o que, vai piorar a economia? Vai. Vai ter mais uma reforma ainda, tá? Essa reforma que eu tô falando de reforma tributária não é essa aqui que o Pacheco e o Lira passou agora. É uma outra reforma, tá, gente? Por que que eu tô falando isso? Porque, cara, mesmo que essa reforma não vai ser suficiente para cobrir os custos do governo. Se preparam, tá? Marca o que eu tô falando aí, tá? Marca, escreve na parede do teu quarto que vai ter mais uma reforma fora essa. Eu não sei como vai ser a lambança, tá? Mas me parece que vai ter mais uma reforma ainda. Não aqui daqui ano que vem, daqui 7 anos, 10, 15 anos, que 20 anos vai ter uma nova reforma, com certeza, tá? Marco, eu tô falando. Bom, assim, é, é isso, pessoal. Espero que possa ter contribuído com alguma coisa com esse vídeo aqui. Talvez eu não seja mais um cara comunicador, mas eu tento fornecer aqui, ó, as melhores é, visões de mundo para vocês, tá? Infelizmente eu tô meio desaparecido aqui no canal, né? Não tô postando muito vídeo. Mas eu pretendo postar mais vídeos próximas semanas. É isso, pessoal. Foi.